Senhoras e senhores, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é Pedro Caetano da Caetano Visions e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. Senhoras e senhores, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a sensação do momento que está acontecendo com as inteligências artificiais e o choque que está acontecendo com toda a comunidade artística em questão. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre ChatGPT, Estúdio Ghibli, mercado de trabalho e artes e imagens geradas por inteligência artificial. Senhoras e senhores, eu peço que se caso esse vídeo te interessa e se caso você goste do meu trabalho e goste do conteúdo que eu produzo aqui, por favor, se considere se inscrever no canal, apertar o sininho, ativar o sino de notificações, comentar no vídeo abaixo, porque isso vai me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas e me ajudar no engajamento do canal, porque isso me ajuda muito e isso mantém o meu trabalho de pé. Mas vamos direto para o assunto logo em questão. Qual que é o problema e que situação é essa, Pedro? Bem, como a maioria de vocês deve saber, ou a maioria que não sabe, o ChatGPT, ele, acho que a partir de ontem, ele começou a pegar algumas imagens e usar o trabalho de inteligência artificial para gerar uma imagem que é um Ctrl+C e Ctrl+V daquela arte, só que através de imagens do estilo do Estúdio Ghibli, certo? Onde, por exemplo, algumas imagens que eu procurei na internet, eu acho que conseguiram recriar memes, conseguiram recriar uma foto do Ayrton Senna, e conseguiram recriar, por exemplo, a imagem perfeita de fotos de entidades políticas e presidentes com uma certa exatidão. Alguns pequenos erros ali e aqui, por exemplo, um dedo a mais, uma câmera de um celular a mais completamente errada e alguns erros bem grotescos, algo bem de principiante. Mas qual que é o problema em questão que eu gostaria de comentar no vídeo hoje? O problema em questão é que com o ChatGPT chegando nesse aspecto, ele trazendo esse aspecto para sua plataforma, para sua ferramenta, ela meio que começa a engatinhar e criar uma espécie de marco que daqui para frente vai mudar a indústria não só das ilustrações, mas a indústria televisiva e produtiva de entretenimento num geral. Desculpa se eu faltei com o termo correto, tá, gente? Por que eu digo isso? Porque é um fato que a inteligência artificial, ela chegou e ela mudou o mercado de trabalho como um todo. É uma ferramenta que, assim, você tem, na minha concepção, na história da humanidade, você vai ter a sociedade pré-inteligência artificial e pós-inteligência artificial. Da mesma forma como você tem a sociedade pré- e pós-internet. E esse é um aspecto muito interessante e muito preocupante sobre isso, que nós temos que pensar e refletir um pouco. Por que pensar e refletir um pouco? Pensar e refletir um pouco porque não é só os artistas que vão se ferrar com esse avanço tecnológico. Não é só a classe trabalhadora que se ferra. Muitos outros aspectos vão mudar por conta disso. E eu vou explicar o porquê hoje. Eu comentei nos meus stories do meu Instagram. Segue lá se você não conhece a Caetano Visions também. Tá no link da descrição ou tá no link do perfil. E hoje eu comentei sobre alguns tópicos que eu achei interessante comentar aqui. Que eu gostaria de transformar isso em conteúdo e trazer essa reflexão para vocês sobre o meu ponto de vista e minha perspectiva para alguém que já viu a IA engatinhar e chegar no estágio onde ela está agora, já meio que desenvolveu alguns protótipos de inteligência artificial. Para quem não sabe, eu já fiz alguns desenvolvimentos de inteligência artificial, né, porque eu cursava ciências da computação. E para quem já meio que produziu alguns pequenos projetos usufruindo de inteligência artificial e meio que conseguiu extrair alguma parte criativa com isso tudo. Pera aí, vou ver se consigo ajeitar aqui a câmera. Mas, Pedro, qual é o problema da inteligência artificial? Eu sou leigo, eu não entendo disso, eu queria entender melhor como é que isso me afeta e eu queria entender melhor como é que isso prejudica as pessoas. Vamos lá, vou te explicar. Você tem uma inteligência artificial,
tá? E o que acontece? Quando você teve a internet ela mudou o mercado de trabalho. Porque hoje em dia você não precisa mandar mais carta, você manda e-mail, tá? E isso já basicamente agiliza o processo de você se comunicar e fazer um contato com uma pessoa. Por exemplo, eu quero fazer negócios com um cara que mora no Maranhão e eu moro em São Paulo. Eu não preciso mandar uma carta para ele, eu não preciso mandar um correspondente, eu posso mandar simplesmente um e-mail para ele, entrando em contato com ele. Eu basicamente posso já adiantar todo o meu processo de comunicação em uma só mensagem, tá? Eu preciso fazer uma pesquisa de um trabalho para uma faculdade, para um trabalho de um mestrado, para uma tese de doutorado ou coisas desse tipo. Parabéns, você não precisa mais entrar numa biblioteca e fazer uma pesquisa de vários e vários livros. Você basicamente pode entrar na internet, encontrar um livro em específico, uma lista de livros sobre um determinado assunto e basicamente catar e procurar um PDF ou um audiolivro com o conteúdo desse de tal. Ou você pode basicamente achar um resumo na internet, como alguém aqui que já fez. Se você basicamente já fez trabalho de literatura e teve que procurar livros em cima da hora para você ler, você provavelmente já teve que fazer isso, tá? Eu fiz bastante. E o que mais acontece? Bem, que são exemplos simples, mas já mostram como a internet afetou o mercado de trabalho. Agora, com IA, você teve esse processo que eu acabei de citar, só que 10 vezes ou 100 vezes mais agilizado. Exemplo. Para você colar numa prova lá em meados de 2019, 2020, 2021, o que acontece? O que você fazia? Muitas das vezes, você usava o Braille. Você procurava a questão e tal no Braille, jogava o seguinte, e tal, quero fazer isso, quero fazer aquilo, pipipipopopó, resposta da USP Brasil, sei lá, o FMG, o FRJ, coisas do tipo, você procurava lá e você tinha que dar sorte de você encontrar algo parecido ou encontrar a mesma resposta lá e ver se alguém preencheu e fez a boa pra você. Com o ChatGPT não. Com o ChatGPT você já basicamente copia a pergunta, cola a pergunta no ChatGPT e espera ele te dar a resposta. E basicamente o processo que você poderia gastar 10, 15 minutos, você gasta, por exemplo, 5 ou no máximo 2. 2 para você ter a resposta e 5 para você pelo menos você conferir e refletir para ver se a resposta está dando certo e se é essa mesma. Olha como a inteligência artificial ela chegou para basicamente agilizar o mercado de trabalho. Mas Pedro, como vou dar um exemplo no dia a dia? Vou dar um exemplo para você no dia a dia simples. Você é uma manicure, você presta serviços e você tem vários clientes chamando no seu WhatsApp e você tem uma empresa. Beleza. O que isso pode acontecer? Você pode criar um bot utilizando inteligência artificial para você basicamente usar esse bot para você usar o número do seu perfil, no número da sua loja, da sua agência em questão. E aí toda vez que você não estiver disponível, esse bot pode basicamente pegar a mensagem da pessoa que está procurando seus serviços e com uma série de alternativas, questões e comandos, ele já pode ver o seguinte, o que esse cliente busca, de que serviço ele precisa, do que ele necessita com esse número e com a nossa agência. E com base nisso, ele vai passar todo esse feedback para você entrar em contato e ver o que seu cliente precisa. Um processo basicamente agilizado, que muitas das vezes você vê utilizando isso em vários bancos por aí. Eu acho que, se eu não me engano, o Bradesco, o Santander e acho que a Claro chegam a utilizar isso, se eu não estiver enganado, tá? E é um processo que basicamente agiliza muito o mercado de trabalho, que quem trabalha ou quem estuda automação ainda sabe muito bem o poder que a inteligência artificial pode fazer. E ela, infelizmente, ela trouxe um feedback um pouco negativo para o âmbito das artes em questão. Por que é o âmbito das artes em questão? Em questão do mundo das artes, o problema ele é um pouco mais complexo. Ele é um pouco mais complexo por conta do seguinte. Se você se pergunta do porquê que os desenhos nos anos 90 e 80 são tão diferentes em questão de qualidade em comparação,
em comparação com os desenhos de, por exemplo, de 2010, finalzinho dos anos 2000, se trata do seguinte fato de que a produção ela começou a querer mais. Ela começou a querer mais, os prazos começaram a ficar mais apertados, a praticidade começou a se diminuir por conta que as pessoas começaram a necessitar mais, a pedir mais sobre resultados o mais rápido possível, e todos esses aspectos combinaram em, por exemplo, o seguinte, em desenhos com traços um pouco mais genéricos e menos criativos, você não tem uma beleza visual tão grande em comparação a desenhos antigamente, e você tem mais ou menos um ápice de artificialidade. Tipo, você vê que é algo mais morto ali em comparação com o desenho de antigamente. E se esse aspecto já afetou os desenhos de antigamente eu digo o seguinte, da década passada, atualmente isso vai afetar não só os desenhos, mas toda uma indústria inteira. Por que eu digo isso? Eu digo isso por conta do seguinte: IA basicamente já agiliza prazos. E quem precisa de prazos rápidos, precisa de projetos rápidos, vai utilizar isso no mercado de trabalho. Vai usar isso nos meios de produção. Vai usar isso numa produção televisiva, na produção de um desenho, na produção de um longo animado, na produção de uma obra de streaming, para agilizar trabalho. É comum isso. Quem trabalha com 3D sabe que, ou tem noção de que, provavelmente, em algum ponto da sua vida, você vai meio que utilizar a inteligência artificial. Quem trabalha com modalidade 3D sabe. Não é algo assim, uau, é todo o meu trabalho, mas em algum ponto específico aqui ali você vai meio que acabar usando, tá? Não é todo o seu trabalho, mas são alguns aspectos em específico. Mas, em algum ponto, você ainda consegue mais trabalhar. Você ainda consegue desenvolver um trabalho que não necessita ser totalmente dependente sobre essa ferramenta. Você consegue se virar sem ela, se você quiser, claro. Mas, se você trabalha em um ponto, em um aspecto aonde você necessita, pede e precisa trabalhar com isso, e você precisa entender isso, e você tem um chefe que está basicamente te pressionando, você tem prazo, você tem meta, você precisa entregar isso o mais rápido possível, você tem que trazer resultado porque a meta tá curta e você tem que entregar, por exemplo, um projeto para a semana que vem, você meio que se vê forçado a utilizar isso, sabe? E é uma prática que, infelizmente, ela não está sendo usada do jeito bom, mas muitas das vezes ela está sendo usada pro jeito ruim, e você consegue perceber isso com as mídias que estão sendo produzidas agora. Se eu não me engano, os irmãos Russo, que acabaram de produzir o Electric State, da Netflix, eles utilizaram inteligência artificial, ao meu ver, pelo que eu saiba, na questão das vozes. Tá? Agora o resto eu já não sei o que utilizaram. No filme do Hellboy, acho que o filme do Hellboy acho que do ano passado, que acho que é o Hellboy, o Homem Torto, eles chegaram e utilizaram a inteligência artificial para constituir e produzir a imagem conceitual de alguns monstros presentes no filme, ao meu entender, ao meu ver, tá? E pelo que eu vi também, acho que o pessoal da Aranha Verso também chegou a utilizar a inteligência artificial, mas eles utilizaram a inteligência artificial de um jeito bom, onde eles usaram ele como uma ferramenta para basicamente auxiliar eles na produção na produção acho que da animação do Hobby, do Aranha Punk, acho que no momento de animação deles, por conta que a animação deles era algo um pouco mais complexo e eles precisavam de uma forma de automatizar o trabalho deles. Tá vendo que eu dei 3 exemplos aqui, onde temos 2 exemplos ruins e um exemplo bom de como a inteligência artificial meio que está sendo usada no momento de produção nas animações e em questão de produção de obras que vão ou pro cinema, ou pro streaming, ou pra televisão em si? Legal, né?
Bacana, interessante. E essa noção que você tem que ver de como ela está sendo integrada no mercado de trabalho. O que vai acontecer? Qual que é o meu ver, qual que é o meu cenário, qual que é a minha opinião sobre o assunto? A minha opinião sobre o assunto é o seguinte: a gente chegou num ponto, a gente chegou num marco aonde a pessoa que está utilizando inteligência artificial no mercado de trabalho, ela é uma pessoa que se atualizou. Ela se atualizou ao mercado, ela se atualizou às tendências, ela sabe que é uma ferramenta que você precisa usar, que ela se mostra muito presente e que ela tem que usar por questão de necessidade e praticidade. Porque é o seguinte, olha, ok, eu preciso usar isso aqui para trabalhar. Porque o meu prazo é muito curto e se eu perder esse prazo aqui, eu não consigo produzir, eu não consigo trabalhar, eu não consigo tirar os fundos disso. Eu não consigo tirar o lucro disso. Então, vendo isso, eu me encontro em uma situação, eu me encontro em uma ocasião, a gente se encontra, no caso, numa situação onde nós precisamos usar ela no nosso dia a dia. É uma questão que a gente tem que usar, é uma ferramenta que tem que usar ao nosso favor. Não estou falando que assim, nossa, eu vou usar IA para fazer um desenho completo, pronto, acabou, vou fazer prompts específicos para usar para trabalhar e vou basicamente usar isso como uma forma de usar ao nosso favor e de desmerecer isso, de usar isso para meio que manchar a imagem da arte, para produzir a arte mais sem graça e vagabunda possível, porque eu não quero contribuir para a arte. Não. Você pode usar a IA de vários modos, de várias formas. Isso, quem depende disso e quem constitui isso é você. Mas você vai ter que acabar usando ela de algum ponto da sua vida ou não. Seja, por exemplo, para você usar para você fazer uma pintura de um desenho, para você fazer a line art de um desenho, para você fazer um pequeno trabalho aqui e ali, ou seja, para, por exemplo, você ter que criar para você ter que criar um texto, um slogan, ou esqueci o nome, gente, perdão. Ou você criar, por exemplo, uma frase marcante, você criar um copyright de algum projeto que você quer fazer, que envolve o projeto em questão. Todos esses aspectos você vai ter que usar, porque agiliza seu trabalho. É que tá. Estamos numa época onde os trabalhos eles têm que ser mais agilizados. Dependendo do projeto que você está fazendo, voltando, por exemplo, no caso do projeto de arte em questão, um projeto em questão, dependendo do seu peso, não faz mais sentido esse projeto ter, por exemplo, 10 anos de produção, 8 anos de produção. Já vão querer ver o seguinte, tenta agilizar num 5, em 4, dependendo da ocasião 3, entendeu? 3 aninhos de projeto, porque você tem uma tecnologia e recursos que meio que agilizam esses processos de produção. Então não faz tanto sentido assim você não demorar isso tudo para lançar um projeto, sabe? E eu não falo isso como artista, eu falo isso pensando como um cara que assim, eu sou dono de uma empresa, eu sou dono de um estúdio de animação, eu sou dono de uma produtora de filmes, eu preciso entregar filmes sobre algum aspecto específico, sobre determinado assunto o mais rápido possível. Tá, e se tem inteligência artificial, por que a gente não usa para agilizar nosso trabalho? Lembrem-se, essas pessoas, muitas das vezes, elas não têm noção do valor artístico. Ela não tem noção que a IA ela tira a arte, ela tira a vida da arte em questão. Ela não percebe, ela não nota isso. Ela vai pensar no seguinte, ela vai pensar em dinheiro, como otimizar trabalho, como otimizar produção, investimentos e onde aplicar e retirar dinheiro. E basicamente fica com base na gente, da gente usar esses recursos, usar essas ferramentas para basicamente ver como isso vai ser aplicado, como isso vai ser trabalhado, como isso vai ser lidado e como nós vamos reagir isso, como nós vamos lidar com isso, como nós vamos produzir isso. Porque esse é um assunto, esse é um aspecto muito importante que nós precisamos trabalhar e entender sobre o assunto.
Mas como isso vai afetar o mercado de trabalho na prática? Na prática em questão. Vai afetar o trabalho na prática do seguinte modo. Você vai ver mais filmes de Hollywood vão utilizar a IA em sua produção. Muitos em questão. Alguns diretores, eles vão ser contra as inteligências artificiais. Eles vão ser contra, mas de alguma forma eles vão conseguir meio que dar a volta por cima e utilizar a inteligência artificial de alguma forma criativa que meio que dá uma originalidade para ela. Vão conseguir contornar isso. Desenhos animados, mais ou menos voltados mais pro televisivo, pro streaming, vão utilizar a inteligência artificial. Com certeza. Vão utilizar, porque o que acontece? Você vai ter outra forma de produção, tá? É outra forma de projeto, um outro projeto que você trabalha, são outros prazos, são outros investimentos, são outros recursos, é um outro budget que se trata. E o budget, ele vai ser meio que... Ele não vai ser um budget muito grande, tá? Serão budgets um pouco menores, né? Que vão afetar a qualidade da animação e que vão basicamente comentar sobre... Comentar não, peço perdão, desculpa, é que tá aparecendo um monte de notificação aqui na câmera, porque eu gravo no tablet, então como eu tô sem óculos, né, eu preciso ver do que se trata, porque vai que se trata de alguma coisa importante. Mas voltando ao assunto. Como nós teremos um budget mais limitado, mais prejudicial, de certo modo, porque vai afetar a qualidade da produção, você vai ver que muitos animadores e muitos produtores eles serão forçados a utilizar a IA, porque isso vai otimizar o trabalho deles. Recursos serão diminuídos para que os animadores façam mais o básico e que, querendo ou não, de um jeito ou de outro, a IA ela atue na prática. E isso vai desenvolver ao longo do tempo o fato de que mais animações não terão... Talvez terão muita fluidez, porque talvez a inteligência artificial ela permita você fazer coisas mais rapidamente e de uma forma mais estilizada do que uma pessoa em comum conseguiria fazer numa certa quantidade de tempo, mas que você poderia, por exemplo, editar e animar certas situações para que dê uma fluidez, dê um traço um pouco mais orgânico, sabe? Por exemplo, você vai fazer uma cena de luta, tá, beleza, o ChatGPT faça uma cena de luta pra mim. Tá, se alguns probleminhas aqui e ali, você vai animar por cima, vai colocar um traço mais de fluidez e tcharam, você conseguiu fazer o que você tem que fazer. Isso vai desencadear um traço mais morto. Talvez isso desencadeie um traço um pouco mais sem graça, uma animação mais estranha, um início de uma época um pouco mais sombria nas animações. Você vai encontrar. É um fato unânime. Ele vai estar lá, ele vai existir, ele vai acontecer, ele vai ser algo que vai te impactar e que, querendo ou não, é algo que me e te afeta. Principalmente quem trabalha com arte. E é um setor que, assim, vai afetar todos os setores econômicos, todos os setores comerciais. Não é só a galera que vai tá se prejudicando com isso. Quem trabalha com tecnologia também tá penando. Na época que eu fazia ciência da computação, o pessoal muito comentava sobre isso, sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. E, querendo ou não, vai sobrar muito pra gente também, que é a galera do criativo e das artes. Minhas recomendações para quem se encontra diante desse desafio, cara, conselho de coração aberto, mandando a real, pense numa forma de você trabalhar utilizando inteligência artificial. Se modernize, se atualize, não fique defasado, não fique desatualizado. Busque uma forma de integrar a IA à sua metodologia de trabalho. Não tô pedindo para você pegar isso e você trabalhar como se fosse a revolução definitiva da minha vida. Eu sou totalmente dependente. Não é isso que eu tô pedindo. Eu tô pedindo para você pensar numa forma de você desenvolver um trabalho que é bom, é autoral, é a sua cara, mas que você consiga pelo menos adiantar o que é necessário e o básico com inteligência artificial.
Porque aí vai te mostrar, você já vai ter mais afinidade com a máquina, já vai ter mais afinidade com o equipamento, você já vai ter mais praticidade e você já vai saber o que você tá fazendo. Você vai já meio já saber, você vai ter uma noção maior de como é que funciona a ferramenta, as possibilidades que ela tem, o que você pode criar com ela, o que você pode criar com ela, o que você pode produzir, o que você pode fazer. Há várias possibilidades na sua mão. E é você que você vai meio que delimitar qual que é o limite, o que eu faço, o que eu não faço. Você meio que vai estabelecer seus limites e seus padrões, é você que escolhe. Porque a pessoa que não vai trabalhar com IA hoje em dia, a pessoa ela vai ficar defasada. Ela vai ficar parada, ela vai ficar estagnada e ela vai sofrer muito com isso. Então, meu conselho é, cara, a IA, ela tá surgindo, ela tá vindo, ela tá evoluindo muito mais rápido do que o esperado, tá? Isso é algo muito assustador, porque a gente não sabe o que ela vai ser no final do ano. Por exemplo, a gente tá no finalzinho de março agora. Beleza, ok. A gente não sabe como é que ela vai estar em dezembro. A gente não consegue supor como ela vai estar em janeiro do ano que vem. E fica esse medo, fica essa insegurança, fica essa incógnita, que a gente fica preocupado, a gente fica com medo e a gente fica sem saber o que fazer. A gente fica sem entender, a gente fica perdido e a gente fica meio que uma espécie de defasagem. Então, se você não quer entrar no prejuízo, comece a trabalhar e comece a integrar inteligência artificial no seu trabalho. Eu não falo com isso para matar a arte. Eu falo com isso de uma forma de você conseguir usar isso ao seu favor e criar obras de arte que consigam ser mais dinâmicas, diretas e que talvez te garantem ainda uma oportunidade no mercado de trabalho. Tá? Porque nós artistas, nós pessoas que trabalhamos com criativo, nós conseguimos criar e desenvolver arte basicamente com poucos recursos. A gente consegue criar com giz de cera, consegue criar com 2 lápis, a gente consegue fazer coisas incríveis com muito pouco. Agora que a gente tem muito, que é um recurso que pode dar o mundo na palma das nossas mãos, que a gente basicamente só imaginava isso através de histórias de ficção científica e filmes extremamente fantasiosos, agora está na nossa mão. E a gente se encontra numa dúvida muito grande como a gente pode usar isso para trabalhar. Eu recomendo que você trabalhe dessa forma. Use o ChatGPT para você trabalhar e para você desenvolver uma obra que basicamente você consiga usá-la ao seu favor e que você consiga produzir com praticidade, com facilidade e que torne sua jornada de trabalho mais fácil e tranquila. Eu recomendo isso. Eu recomendo você pegar e você pensar numa forma de você utilizar essa ferramenta para você trabalhar e você não ter nenhum problema na sua produção. Senhoras e senhores, esse é o vídeo de hoje. Aqui quem fala com vocês é Pedro Caetano da Caetano Visions. Eu agradeço demais você ter assistido até agora esse vídeo. Por favor, considere dar um like, se inscrever no canal, apertar o sininho, ativar o sino de notificações, comentar aí embaixo, porque isso vai basicamente me ajudar muito a fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas e que esse canal continue de pé e que mais pessoas conheçam o meu trabalho e valorizem essa mensagem. Senhoras e senhores, eu agradeço muito você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu desejo para você um dia maravilhoso, uma quinta-feira maravilhosa e tudo de bom para você e para sua família. Paz!